E seguimos bem, né? Vamos aqui recebendo OAB de Sorriso, o presidente doutor Fernando, junto com a doutora Cristiane Presser, ele presidente da Ordem aqui em Sorriso, e ela diretora, o presidente, melhor dizendo, né, da Comissão de Direito Previdenciário. É isso. O assunto tivemos uma agência bancária aí com denúncias, até passaram por aqui também algumas falas a respeito, pela demora no atendimento, entre outras situações. Então, vou pedir aos doutores aí, primeiro, doutor, bom dia, doutor Fernando. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos aqui que nos acompanham pela Rádio Sorriso. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Sempre bom poder estar aqui conversando com vocês. Satisfação é nossa em recebê-los. Doutora, também seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada aí pelo espaço. É importante essas falas para a nossa comunidade. Uma agência bancária que foi, então, de alguma forma, penalizada ou chamada à responsabilidade. É isso? Positivo. Nós tivemos, assim, ao longo dos meses, nós estávamos acompanhando a execução desse contrato entre o INSS e essa agência aqui em Sorriso. E havia uma série de reclamações tanto daqueles que buscam serviço através de advogado, né, os pensionistas, os aposentados, e tinha uma restrição da restrição. Estava estabelecendo que essas pessoas seriam atendidas das 9 às 10 da manhã e ponto. Então, isso evidentemente afronta aí não só o Estatuto Idoso, do consumidor e tudo mais, mas diante da quantidade de reclamações nesse sentido, nós estivemos lá na agência, verificamos, confirmamos a ocorrência e levamos a situação até o PROCON, né? O PROCON notificou então ao banco, depois de algum período esteve lá verificando a situação, a situação não se resolveu, então houve essa autuação sim. Né? É lamentável, nós gostaríamos que ao invés da autuação, que tivesse resolvido né, a situação, mas infelizmente não se resolveu. Continuamos ainda com o mesmo problema? Nós tivemos segunda-feira nós tivemos uma audiência com esse banco, né? E assim nos preocupa um pouco quando uma instituição privada ela entra num negócio sabendo como vai funcionar e não dá vazão, e não dá conta e acha que isso é normal. Então a ideia é que esse banco faça os investimentos necessários para que possa atender a população do jeito que se comprometeu. Ou então que abdique do convênio e pare de atender aposentados e pensionistas. Deixa para outra instituição financeira. Né? Então, nosso objetivo é justamente que o banco ou preste o serviço como ele tem que ser prestado, ou então pare. Perfeito. Né? E isso tudo tem a ver com o direito previdenciário, né, doutora, que está aqui acompanhando o doutor Fernando? Exatamente. A gente tem aí uma demanda muito grande, né, de aposentados e pensionistas que dependem desse serviço para poder, né, ter acesso aí aos seus pagamentos. E fazendo um adendo aqui da fala do presidente, eu acho importante levar a informação para as pessoas para que elas tenham conhecimento de como, o porquê que são esses bancos que realizam esses pagamentos. Né? A informação é a seguinte, é feito um leilão, o INSS faz um leilão e bancos privados que arrematarem estão dentro desse convênio. Né? Tem a possibilidade de fazer esse atendimento. Isso, começam a fazer parte desse convênio. Essa lista de bancos que nós temos recentemente, ela vai de 2020 a 2024. Depois serão feito um novo leilão com novos bancos privados para poder. E é o que o presidente fala. Se o banco não tem uma estrutura, né, para fornecer o mínimo de serviço, então que ele nem participe. Né? Deveriam ter a consciência, mas infelizmente não tem, né? Exatamente. E assim, o que nós ouvimos, por exemplo, é uma desculpa que no começo do mês é difícil, no começo do mês sempre tem isso. Falou, então, se sempre tem isso, já sabe como... Já sabe que tem que resolver isso. Exato, né? Então, não podemos normalizar o irregular. É complicado, né? Não podemos normalizar o ilegal, porque, e aqueles que sentem que qualquer instituição financeira que não dá vazão aos seus serviços, que busque o PROCON, que leve até o PROCON a situação documentalmente, ajude também o órgão de proteção ao consumidor a atuar nessas situações para que a gente tenha um serviço condigno com que a lei estabelece. Né? Nesse caso, houve aplicação de multa, no caso, para o banco talvez nem pese tanto, mas foi negociada a providência para a solução também ou não? Sim, a providência que nos deram foi... vão rever alguns fluxos de processo aqui, vão tentar aumentar o efetivo no início do mês. Segundo quem esteve na audiência lá, que já faz parte do Banco Nacional, né? Não só aqui da agência, tinha algumas situações que eles não faziam parte do radar deles, eles não estavam
sabendo, digamos assim, mas a tendência é que a curto prazo isso tem que melhorar. Senão, aí corre as penalidades financeiras, elas podem se tornar penalidades diferentes, como, por exemplo, até o fechamento da agência. No ano que vem, a gente poderá ter uma mudança nisso, então, haja vista que, como foi dito aqui, o prazo seria 20 a 24, até 2024. Até 2024. Aí entra um novo chamamento, digamos assim, uma espécie de licitação onde os bancos se credenciam. É tipo uma espécie de concessão que eles fazem. Exato. É isso. Tem o mercantil também, que presta algum tipo de serviço. Eu já tive que deslocar para Sinop, porque aqui não tem agência também. E algumas coisas só resolve com eles. São vários, né? São várias instituições financeiras que prestam esse serviço. Esse serviço não é só o pagamento, também ele envolve prova de vida, ele envolve alguns outros serviços. Mas, assim, e também existe a possibilidade, e isso fique claro ao consumidor, de que ele possa escolher. Né? Ele escolhe entre essas agências e, inclusive, ele pode fazer a portabilidade para outro banco. Né? Às vezes você precisa primeiro ir lá, abrir uma conta, para depois portabilizar, exato, digamos assim. Mas né? esse primeiro atendimento ele tem que ser feito. Mas se esse primeiro atendimento já for ruim, que seja o único atendimento. Ruim, né? Que já passe para outro. No caso dessa agência aqui em Sorriso, a gente recebeu situações muito chatas de gente que saía de Primaverinha, por exemplo, vinha só com o dinheiro da passagem de vinda, porque vinha para buscar o dinheiro, e daí não é atendido. Aí você imagina uma situação são pessoas já hipervulneráveis, né? Que é o vulnerável do vulnerável. Nós deveríamos cuidar deles, Exato. né, presidente? Aí você faz uma limitação, a agência bancária já tem uma limitação tradicional de horário, aí dentro dessa limitação você ainda limita mais ainda para atender um público extremamente vulnerável. Isso é contrário a qualquer dignidade da pessoa humana, inclusive. Né? A gente não tem... Além de ilegal, isso é imoral também. Você submeter um pensionista, um aposentado, a vir de outro município para cá, com o dinheiro da passagem, chega aqui para buscar o dinheiro dele, que trabalhou anos. Exato, ele chega no horário do expediente bancário, ele não está vindo fora do horário, está vindo dentro do expediente bancário. E ainda assim não consegue nem atendimento. Então isso no mínimo frustrante, para não dizer outras coisas. Né? A gente segue aqui mais um pouquinho o doutor Fernando Mascarello e a doutora Cristiane Presser, da OAB, sobre essa questão dessa agência bancária em Sorriso, que foi notificada, multada, enfim. E pelo que a gente estava falando em off aqui nos bastidores, né? Não foi uma multinha, né, doutor? Essa multa, ela ultrapassa R$1,5 milhão, né? Então é uma multa considerável, mas assim, como a gente mencionou, o que ninguém está satisfeito em multar. Na verdade, o que a gente queria era a resolução que não precisava aplicar multa. Agora, se não resolver nem com a multa, aí tem a possível majoração dessa multa, tem a possível medidas aí de fechamento dessa agência até que isso se normalize. E a gente confia muito no trabalho do PROCON, no sentido de que realmente defender a população, defender o consumidor dessas questões, né? Que haja uma solução, né? Exato. E a OAB aí vai continuar acompanhando essa demanda aí até que se resolva, né? O que a população pode fazer caso isso continue acontecendo, esse descaso, né, com o atendimento? Nós temos, então, eu vou até reiterar aqui a questão da portabilidade do benefício para outra agência bancária. Algumas pessoas não têm conhecimento, mas o primeiro pagamento do benefício da aposentadoria, ela precisa ser feito no banco que disponibilizou o pagamento. Depois, ela pode fazer a portabilidade para qualquer outro banco onde ela tenha uma conta corrente. Então, se ela se sente confortável em qualquer outra agência, ela pode transferir o benefício para lá. Indo até essa agência onde ela se sente confortável? Exatamente. Ela vai até essa agência, leva o número do benefício, as informações, eles vão abrir um processo interno e vão fazer a portabilidade. Em meados uns 15, 20 dias, mais ou menos, os próximos pagamentos aí já serão disponibilizados nessa conta. Outra agência. E ela perde totalmente o vínculo com a agência que disponibilizou o primeiro pagamento. Ou seja, ela não é correntista, ela não fica vinculada de forma alguma a essa agência. Não seria nem incorreto, né, você obrigar alguém a ser cliente de um banco X, né? Mas às vezes o cidadão não tem esse conhecimento e a gente acaba entrando Exatamente. nessa. Muito bem. No caso da OAB, o senhor já disse, vão continuar de olho, né? Vão, nesse momento, alguma outra medida ou apenas acompanhar? Não, é que ele tem um prazo agora, tanto do recurso da multa quanto da implementação dessas melhorias, né? A gente vamos acompanhar para que essas melhorias aconteçam, para que aumente a quantidade de pessoas de caixas, que melhore os fluxos, que dê melhores condições de atendimento a essas pessoas. Lembrando que os advogados e advogadas, eles acabam acompanhando muitas vezes o cliente nessa abertura de conta.
porque são pessoas realmente ultra vulneráveis e não tem, às vezes não tem conhecimento, se não tem segurança, e por isso o advogado acaba acompanhando. Então nós temos essa, digamos assim, essa prerrogativa também de quase todo dia ter um advogado ou uma advogada lá se submetendo ao atendimento. Então nós conseguimos identificar isso, né, com facilidade até. Então, graças aí ao trabalho da Comissão de Direito Previdenciário. Muito bem, a gente fica feliz que tenha esse acompanhamento da OAB e agradece em nome da comunidade. Algo mais para se dizer sobre esse assunto nesse momento? O que a gente gostaria de aproveitar o espaço é pedir para que as pessoas que passam por essa situação, os aposentados, os pensionistas, que tragam até a OAB, que tragam até o PROCON, para que a gente possa ter aí o conhecimento e poder fazer algo pela população, ir atrás da solução, né? Então, a gente precisa que essas pessoas também, tanto o colega advogado que acompanha o seu cliente, como o próprio beneficiário, né? Tragam essas informações para nós, levem até o PROCON para que a gente possa fazer o que precisa ser feito. Então, vamos dizer assim, não é aceitável alguém vir para receber o seu benefício dentro do horário bancário e não receber atendimento, porque não é horário de atender beneficiário. Exato. Isso não existe. Não existe isso. Aproveitando, Mariana, aqui que nós estamos falando enquanto representantes da OAB, até alertar a população também de um golpe que está acontecendo, acho que não é só com advogados, pessoas se passando por advogados, pessoas se passando por escritórios de advocacia, pedindo depósito, transferência, etc. Tenham muito cuidado com isso, inclusive esses beneficiários, né? Então, ligue para o seu advogado, faça uma chamada de vídeo de repente, vá até o escritório dele, tenha certeza de que você está conversando com a pessoa da sua confiança, porque o número é crescente de golpes, não é só a advocacia, pessoas passando por advogado, mas também por juízes, promotores, secretário, até pelo prefeito, enfim. Mas tenham cuidado, tenham certeza do que você está falando e tenham certeza para quem vocês estão pagando. Tá? Se perceber que o pagamento é feito por um terceiro, que não tem nada a ver com o escritório que você tem relacionamento, não faça. Não faça. Confira primeiro, né? Confira. Esse é um alerta que a gente faz à população. Muito bem, muito obrigada, doutora. É importante lembrar, a gente tem até a notícia pronta de um golpe que agora estão aí com um site fake para cobrar IPVA. E você acha que está pagando IPVA, mas você não está pagando IPVA, porque você está mandando dinheiro para elemento do mal aí, né? Via Pix, então tem que ter muito cuidado. É difícil. Muito obrigada aos senhores aí, sempre bem-vindos aqui à Voz do Povo. Doutora. Obrigada, Marlene. Obrigada.